O que é o amor? Quando você realmente sente, você chega a sentir de fato o que é o amor, não existe mais divisões, não existem mais separações. Nesse momento, você pode ter certeza que você vai conseguir encontrar a paz. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema gostosinho, de quentinho no coração. Sejam muito bem-vindos, vidas, a mais um bate-papo, onde a gente fala um pouquinho sobre se reconectar. Reconectar? Talvez, porque ele já está conectado a nós. Mas é a gente conseguir tirar essas casquinhas para encontrar o nosso ser verdadeiro. E aí sim, quando a gente encontra, a gente consegue de verdade sentir o que é amor e, melhor, ter paz. Para quem ainda não me conhece, me chamo Thalita Kaiser e estou como terapeuta, ajudo as pessoas a tirar todas essas casquinhas da cebola que impedem elas de encontrar o verdadeiro ser que existem dentro delas. E que quando a gente encontra, a gente começa a ver a vida totalmente diferente. A gente começa a enxergar que é muito mais sobre ser do que sobre ter, embora a gente possa ter. E para quem assistiu até o final, vou dar um super presente, uma técnica maravilhosa que eu utilizo muito e é uma das técnicas que tem o poder de mais transformar a vida das pessoas. Então, bora comigo até mais na frente. Vamos nessa. E vamos falar um pouquinho exatamente sobre isso, gente. Amor. O que é amor? Muito se fala sobre amor. E muitas vezes a gente acha que o amor é esse sentimento que a gente carrega no peito, que a gente sente pelo marido, pelo filho, pela mãe, pelo pai, pelos parentes. Muitas vezes a gente acha que é isso, mas engana-se quem pensa que amor é isso. O amor vai muito além de um estado emocional que a gente chama de amor e que, na verdade, é afeto. Porque o amor não é um sentimento. O amor, na verdade, é tudo que existe. Nada existe fora do amor. Nada existe sem o amor. Quando o Criador, ele criou, ele emanou o quê? O puro amor. Por quê? Porque dele só sai amor, porque ele só é amor. Nada sai do Criador de tudo que há que não seja amor. Então, quando a gente olha para as coisas, olha para a vida, olha para o nosso entorno e a gente acha que ama, a gente não ama. Isso, na verdade, é um sentimento de afeto. Mas o amor, ele não é um sentimento. Ele vai além disso. Ele é um estado de ser. Ele é um estado de presença. Você não sente, você simplesmente é o amor. De repente você tá aí e pensa: ah, Thalita, mas o amor eu sinto por algumas pessoas, depois eu não sinto. Eu sinto pelo meu marido, mas depois que eu largo meu marido, não se tem mais amor. Eu sinto pelos meus parentes, mas quando eu brigo, eu sinto raiva. Gente, o amor, você precisa entender que o amor, ele não é isso. O amor, ele é tudo que tem. Não tem dualidade no amor. Todas as vezes que existe uma dualidade, é o ego. Porque nós somos inteiros. Nós somos um ser só. O amor. Só isso. Só. E mais nada. Quando existe será que uma dualidade, uma hora eu tô de um jeito, uma hora eu tô de outro, não é amor. Aí você pode me perguntar assim: tá, Thalita, então, mas isso é ruim? Não tô falando que é ruim. Eu tô dizendo que isso é afeto. Vislumbre de amor, a coisa que eu acho que chega mais próxima, né, que a gente pode considerar mais próximo de amor, é o amor de uma mãe por um filho. Mas a gente tem que entender que mesmo esse amor é um afeto muito grande. Ele não é o amor em sua forma mais pura. Nós como seres humanos, nós nem somos capazes de sentir esse amor. Sabe por quê? O amor, ele não tem dualidade. Isso significa que o amor, ele não tem distinção. Isso também significa que o amor não tem julgamento. Significa que o amor também não vê diferença. Significa que o amor não vê separação. Tá percebendo que todas essas coisas que eu disse são coisas que nós, como seres humanos, fazemos? Por quê?
Porque somos amor? Somos amor. Mas não conseguimos compreender o que é o puro amor. Porque o dia que nós compreendemos o que é de fato esse puro amor, nós paramos de julgar, nós paramos de achar que o outro é diferente, nós paramos de achar que eu sou e o outro não. Aliás, nós paramos de achar que o outro é outra pessoa que não eu. Porque no fundo, se você sente o mais puro amor, você compreende que o outro é você. Então, se o outro é você, como eu sou capaz de fazer alguma coisa ruim para o outro? Como eu sou capaz de pensar alguma coisa ruim para o outro? Como eu sou capaz de querer alguma coisa ruim para o outro? Ah, Thalita, mas eu sinto tudo isso, eu sei. Eu sei que sim. Por quê? Porque nós estamos como ser humano. Mas lá no nosso íntimo, lá no nosso mais profundo, aonde está a nossa essência de vida, que é o nosso ser superior, a nossa centelha divina, porque você precisa compreender que você não tem o seu eu superior. O seu eu superior tem você. Você é posterior ao seu eu superior. O seu eu superior veio primeiro. A sua centelha divina veio primeiro e depois é você. Então você é apenas uma expressão do seu eu superior, da sua centelha divina. Então, quando você pensa que você, mas eu tenho amor e eu sei amar, você, para aprender o que é amor, o que é amar, você precisa se reconectar com o seu interno. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil para vocês, tá? Imagina que nós somos uma bolinha de pura luz. Essa bolinha de pura luz, somos quem somos em essência. Mas nascemos. Nossa mãe nos gerou, nós nascemos. E aí, quando nascemos, começamos a implantar, até mesmo dentro da barriguinha da nossa mãe, começam a ser implantados programinhas na nossa mente. E cada programinha que é implantado na nossa mente é como se fosse uma casca. E essa casca forma o nosso ego. E quando nós chegamos ali na idade de 3, 4 anos, nós começamos a nos identificar com o que nós pensamos. E nós começamos a acreditar que somos esse serzinho aqui que estamos vendo. E esses programas geram pensamentos e geram sentimentos. E nós acabamos nos identificando com tudo isso. Quando nós nos identificamos com tudo isso, nós passamos a dar poder a um segundo eu, que é o nosso ego. E é o ego que está vivendo aqui, com todas essas mazelas. Por quê? Quando você aquela bolinha de luz que está lá dentro daquelas casquinhas, você não sofre, você não fica pensando, porque o seu ser de verdade, ele é apenas estado de presença. Ele apenas e não há nada fora do estado de ser. Por isso que a gente tem tanta dificuldade em entender isso. Porque a gente se identifica com esse que nós vemos no espelho, com os pensamentos que passam na nossa cabeça, com os sentimentos que a gente sente aqui no nosso corpo. Mas a verdade é que nós não somos esses pensamentos, nós não somos esses sentimentos. Nós somos luz e puro amor. Mas existe uma dificuldade de entender isso. Por quê? Porque a gente está acostumado a acreditar apenas no que é material, naquilo que os nossos olhos podem ver, que os nossos ouvidos podem ouvir, que os nossos sentidos podem sentir. E quando isso acontece, nós nos agarramos. Nós nos agarramos a quem? Ao nosso ego. E aí todas as mazelas humanas são provenientes desse ego. Thalita, então o ego é ruim? Não, ele é necessário para que a gente viva. Mas ele precisa entender que ele apenas é. Vou contar para vocês uma experiência que eu tive. Eu tive uma experiência onde tinham dois seres. Eles eram finos, compridos, bem compridos, como se fosse uma vareta. Mas eles tinham pernas, tinham pés e tinha uma cabeça que era como se fosse uma varetinha também. E aí, eu presenciando eles ali, eles estavam brigando muito. E um desses seres conseguiu vencer o outro. Quando esse ser que ganhou veio até mim para conversar, ele estava muito triste, muito sentido. E eu perguntei para ele por que ele estava sentido e por que ele tinha feito aquilo. Se
naquela hora me veio a compreensão que aquele ser que havia apanhado, vamos dizer assim, era o nosso ser verdadeiro. E esse ser que havia vencido era o nosso ego. E aí, quando ele chegou ali em mim, eu perguntei para ele por que daquilo, por que ele tinha feito aquilo. E ele me disse o seguinte: eu preciso fazer isso. Eu sei que ele, se referindo ao ser verdadeiro, está com a razão. Ele tem o que é certo, ele sabe o que é certo, ele pode viver melhor. Mas eu tenho medo, porque embora eu saiba que ele sabe o que é certo, mesmo assim eu tenho medo. O que vai acontecer comigo? E naquela hora eu entendi e aí acabou, né? A minha experiência acabou. Naquela hora eu entendi que o ego é exatamente isso. Ele luta contra o nosso ser de luz, não é porque ele não sabe que o nosso ser de luz está com a verdade, com a nossa verdade. Não é porque ele sabe, é porque ele tem dúvidas de que o nosso ser de luz, ou seja, nossa centelha divina, pode nos fazer mal. Ele não acha que ela vai nos fazer mal. Ele sabe que ela tem o melhor caminho para nós, que é o nosso melhor. O problema é que ele tem medo. Ele fica pensando, e aí ele entra em medo. E nesse medo, ele ataca como um animal para se proteger. Então, o ego, ele não é ruim. Nós precisamos dele para viver aqui. Porque é através dele que nós pensamos, é através dele que nós temos os sentimentos. Mas quando ele domina, ele vence essa batalha, é que é o problema. Porque aí nós começamos a viver só na dualidade. A gente não consegue compreender que existe coisa além disso. Que existe um ser, somos nós, um ser superior que nós somos, e que só não está se mostrando porque ele está dentro de um monte de camadas, um monte de casquinhas de ego, que o ego forma. E esse ego é formado exatamente por esses montes de programa que os nossos pais, os nossos avós, os nossos professores, a sociedade colocam na nossa mente. E quando a gente compreende isso, a gente entende que essa dualidade, na verdade, não existe. Que o que existe e tudo o que existe, tudo, absolutamente tudo, e aqui eu tô dizendo tudo, gente, é só amor. E aí você vai me perguntar assim, ai, Thalita, que absurdo. Mas então quer dizer que o mal, as pessoas que fazem maldade, o mal, ele também é amor? Vou te dar um outro exemplo. Imagina um termômetro. Para quem é mais antigo, conheceu aquele termômetro que tinha mercúrio dentro. E aí, naquele termômetro, o mercúrio ficava baixinho, e conforme você colocava numa pessoa que estava com febre, aquele mercúrio tinha uma barrinha que ia subindo, aquele mercúrio ia subindo, indicando a temperatura correta. Para mais quente, ou se estava fora de uma pessoa, menos quente, menos temperatura. O fato dessa temperatura estar mais elevada ou menos elevada deixou de ser temperatura? Não, simplesmente ela está mais quente ou mais fria. A mesma coisa é o amor. Existem seres que estão muito apartados do amor. Isso quer dizer que eles não são amor? Não. Isso quer dizer que eles estão só longe do amor, longe da luz. Não significa que o fato dele estar na polaridade oposta deixou de ser amor. É só menos amor, mas não deixou de ser amor. Até porque o contrário do amor não é ódio. Porque o ódio é simplesmente a polaridade mais distante. Então, quando você sente ódio, não é que você não é amor, não é que você não tem amor, porque você só sente ódio por alguém que você ama. Então, o amor, ele é isso, ele tem as pessoas, os seres que estão muito fortes do amor, e tem aqueles seres que são um amor mais fraco. E aí, quando eles chegam nesse ponto, que, gente, se a gente for olhar, a grande maioria da humanidade tá assim. Quando a gente chega num ponto em que a gente se identifica com essa falta de amor, ou seja, que se identifica só com o ego, a gente acredita que é só isso daqui, que é só essa casquinha aqui, aí a gente é capaz de fazer atrocidades. As pessoas são capazes de fazer atrocidades. Mas você precisa compreender que até os seres que fazem mal, e aí eu digo seres em todos os sentidos, até esses seres que fazem mal, se eles entenderem,
se aceitarem, se eles compreenderem, se eles se permitirem sentir o que é amor, eles vão ir para o lado do amor. E por que é importante para você que você saiba o que é amor? Porque as pessoas estão numa busca desenfreada por se sentirem melhor. Eu duvido que a população, os seres humanos que existem aqui, todos, sem exceção, não estão buscando melhorar. Não estão buscando ser pessoas melhores. Ah, Thalita, tem uns que não. Será? Será que mesmo essas pessoas, por pior que sejam, talvez elas não querem ser aceitas? Será que elas não fazem o que fazem porque elas querem ser admiradas? Porque elas querem se sentir poderosas? Porque elas querem se sentir aplaudidas? Porque elas querem se sentir bem-vistas, bem-quistas? Todos os seres, o que no fundo eles querem é ser amados, acolhidos e respeitados. Todos nós estamos dentro dessa tríade. Nós queremos ser amados, nós queremos ser acolhidos e queremos ser respeitados. Todos os seres. Mesmo quando fazemos coisas que, não são boas, mesmo assim, o que nós queremos, muitas vezes, é que as pessoas nos vejam e nos deem crédito. É isso que o ser humano busca. É ser aceito, é ser amado, é ser acolhido, é ser respeitado, de alguma forma. Mesmo indo contra aquilo que você ou eu achamos que é certo. Porque quando eu entro nesse julgamento, o que é certo, o que é errado, é um julgamento, percebe? Percebe que isso é um julgamento? Percebe que quando nós julgamos, nós deixamos de ser amor? Porque o amor, ele é neutro. O amor é neutro. O amor não julga. O amor é incapaz de julgar. Porque ele sabe que tudo o que existe e que tudo o que é simplesmente amor. E se tem alguns que estão mais afastados, mas também é amor. Você precisa entender que a única coisa que existe é apenas ser. Quando você não está no futuro, você não está no passado, ou seja, você não vive guardando mágoas do passado, criando rancores do passado, criando questões do passado. E você também não vive lá no futuro, pensando no que vai acontecer, no que vai haver, o que vai acontecer com a pessoa, com fulano, com ciclano. Você para com isso e você apenas estado presente. Você sabia que quando você pensa muito no passado, você cria depressão, certo? Quando você pensa muito no futuro, você cria ansiedade, ok? Quando você está no presente, estado de presença, você não cria nada. Porque quem está no passado e quem está no presente é o ego. O nosso ser, a nossa centelha, o nosso eu superior, o nosso ser de luz, ele apenas está no presente. Então, para você se conectar, você precisa estar no presente. E aí, você pergunta, entendi tudo isso, Thalita. Entendi que eu tenho que estar no presente, entendi que eu tenho que ser amor, entendi que não existe dualidade, entendi, mas não sinto. O que eu faço? Intelectualmente eu compreendi tudo isso, mas eu não consigo sentir isso. O que eu faço? Então você precisa se reconectar lá com aquela bolinha de luz. Lembra que eu falei? Que nós, quando em essências, viemos como uma bolinha de luz. E de tantas casquinhas que são as crenças, as emoções negativas, os programas que nós vamos colocando na nossa mente. Todos esses programas vão criando crenças, vão criando camadas. E essas camadas, elas vão tampando quem nós somos em essência. E para que nós possamos acessar esse ser da nossa essência, nós precisamos quebrar essas camadas que estão nos prendendo. Porque é como se eu não conseguisse ver. Eu não consigo ver. O que eu vejo no espelho? O que eu vejo quando eu olho? O que eu vejo de reflexo? Só as camadas. Só as cascas. Eu nem sei que eu tenho um ser de luz lá dentro, porque eu não consigo ver. Essa é a dificuldade das pessoas. E como ver? Quebrando essas cascas. Quebrando essas camadas que impedem você de acessar. Então, o trabalho, na verdade, ele não é de aprender. Ele é de desaprender. É de se limpar. É de largar os pesos. Tudo aquilo, então, que nós aprendemos enquanto crianças,
E na vida, se você quer acessar o seu ser verdadeiro, quem você é em essência, o trabalho é tirar, desaprender, largar tudo que você aprendeu. Por que isso, Thalita? Porque só assim você vai conseguir se livrar das mazelas que você tanto reclama, das coisas ruins que estão na sua vida. Ai, Thalita, eu tenho um monte de crenças que me impedem de prosperar. Eu tenho um monte de crenças que me impedem de ter dinheiro. Eu tenho um monte de crenças que me impedem de arrumar um parceiro, uma parceira. Eu tenho um monte de crenças que eu não tô, que me impedem de ser feliz. Eu tenho um monte de crenças, eu tenho um monte de crenças, eu tenho um monte de crenças. E todo mundo chega para mim falando absolutamente isso. Eu tenho um monte de crenças que estão me impedindo de ser feliz. Porque a busca, a sua busca e a busca de todos nós é sermos felizes. Se você perguntar para uma pessoa, o que você sonha? Eu sonho ter uma casa. Por quê? Porque eu quero uma casa confortável. Por quê? Porque eu quero dar uma casa confortável para minha família. Mas por quê? Porque eu quero me sentir bem. No fundo, tudo que nós estamos buscando é nos sentir bem. Só que nós buscamos isso nas coisas. E, gente, entenda que não há nada de errado buscar nas coisas, tá? Não há nada de errado, aliás, ter coisas. O que é errado é você buscar a felicidade nas coisas. Por quê? Ontem eu estava conversando com a minha centelha, com Lia, e estávamos batendo um papo sobre isso. E aí eu falei com ela assim, pois é, Lia, eu ficaria muito feliz se eu tivesse isso. E aí ela me respondeu assim, você ficaria feliz se você tivesse isso? Mas quando você tiver isso, você vai ter mais preocupação. E aí você vai se preocupar com isso e vai achar que para ser feliz você tem que ter outra coisa. Mais do que isso. Então, o que você precisa é se sentir feliz com o que você tem agora. E, gente, parece clichê. Parece clichê. A gente vinha aqui falar, você precisa se sentir feliz com o que você tem agora. Mas é a verdade. Porque é só quando nós nos sentimos felizes com o que temos agora é que nós conseguimos ser amor. E o amor é a felicidade. O amor é a alegria. O amor é o contentamento. O amor é esse ser que tem dentro de você que olha para tudo e ama tudo. E se sente feliz com tudo. Thalita, então quer dizer que eu nunca vou poder ter um monte de coisas que eu quero? Pode. Mas pense, quem quer essas coisas? É o ego? Pode ser que seja, pode ser que não. Exemplo. Eu quero uma bolsa de marca. Para que você quer essa bolsa de marca? Eu quero essa bolsa de marca para eu me sentir bem. Eu quero, perceber o quanto eu sou capaz de conseguir as coisas que eu quero, o quanto eu sou lutador, o quanto eu sou lutadora não, né? Porque dá ideia de esforço, né? O quanto eu sou merecedora de conquistar as coisas que eu tenho. Beleza. Isso pode ser um desejo do seu ser. Agora, eu quero uma bolsa. Pra quê? Porque, nossa Deus, as pessoas vão olhar pra minha bolsa e vão falar, que chique essa bolsa, hein? Tá podendo. Isso é desejo de quem? Do ego, não é? Então, a gente precisa entender que o nosso ser, que é puro amor, ele jamais vai vai ter um desejo de querer mostrar pro outro. Ele vai ter um desejo puro, nato. Então, você pode ter tudo o que você quiser e não é sobre ter. Mas primeiro é sobre ser. Mas, de novo, você só vai conseguir ser se você acessa o seu ser interno, o seu ser de luz que está aí em você, que é você. Mas para conseguir fazer isso, você precisa limpar essas camadinhas, quebrar essas casquinhas, tirar essas casquinhas para que você consiga ver refletindo no espelho realmente quem você verdadeiramente é. As pessoas vivem se debatendo com porque quem eu sou, né? Não chega uma fase da vida da gente que a gente se pergunta, né? Quem eu sou? Onde é que eu tô? Para onde que eu vou? O que eu tô fazendo aqui? Muitas pessoas vêm a mim com esse dilema, né? Quem que eu sou? Qual que é o sentido da vida? Por que elas têm esse dilema? Porque, no fundo, embora conscientemente elas não se lembram, mas elas sentem. Elas sabem que elas são muito mais do que elas estão vendo no espelho. E por sentir, mas não conseguir raciocinar o que é isso, elas entram em parafuso. Elas ficam doidas. Elas ficam se debatendo. Elas entram em depressão.
Elas ficam ansiosas. Por quê? Porque o corpo, o ser, o sentir, e aí aqui eu não estou falando sobre sentimento, eu estou falando sobre intuição, que é o sentir que vem de dentro. É o sentir, ele sabe, porque ele tá lá, a sua bolinha de luz tá lá, ó, latente em você, pulsando. Mas conscientemente você não consegue compreender. Você não consegue enxergar isso. E muitas vezes você fala com as pessoas assim: você é luz, você é Deus, você só se esqueceu. E a pessoa fala: eu não, você tá doido? Nunca que eu sou Deus? Nunca que eu sou Deus? Essas pessoas estão cegas. Você pode estar cega. Eu já passei por essa cegueira. E entenda, você precisa entender que você é Deus. Imagine uma sementinha de laranja. Essa sementinha de laranja é Deus. Um exemplo, tá, gente? Porque é lógico, né? Tudo que há. Deus é tudo que há. Essa sementinha de laranja é Deus. E aí você planta essa sementinha de laranja e daí uma semana você vai lá cavar, já não tem mais uma semente de laranja, não é? Agora ela já é um brotinho de laranja. E aí um brotinho de laranjeira. Quando essa árvore cresce e vira uma árvore frondosa, onde foi aquela semente? Onde está a semente? Ela está em todo aquele pé de laranja. No tronco, nas galhas, nas folhas, nos frutos, em tudo o que é aquele pé de laranja. Isso é uma analogia do que é Deus e do que é você. Thalita, eu sou Deus, você não é o todo Deus. Você é um fractal de Deus. Você não é a semente de laranja. Você está na semente de laranja. Você é parte da semente de laranja. Então, quando nós falamos você é Deus, é porque você é uma parte de Deus. Você é aquele frutinho lá da árvore, da laranjeira. Isso não quer dizer que você não seja ele em uma parte menor, mas você é. E esse ser de luz que é essa parte de Deus em você, ou é você, está vibrando o tempo todo, pedindo para que você veja isso, para que você compreenda que você é amor, para que você compreenda quem você é. E quando você compreende isso, você deixa tudo, todas essas dualidades de quem eu sou, onde que eu tô, para onde eu vou, qual o sentido? O sentido é ser. O sentido é ser. Thalita, então o que a gente está fazendo aqui? Experienciando. Nós estamos aqui para experienciar e nos lembrar de quem nós somos. Ser felizes enquanto vivemos essa experiência humana. Enquanto vivemos essa experiência humana, nos relembrar do ser que somos. E conseguir, mesmo diante de todas as adversidades, sermos pessoas felizes. Hoje eu falei com meu filho tem 5 aninhos. E eu falo com ele todos os dias, quando ele tá indo pra escola. Eu falo, filho, eu dou um beijo nele e falo, ele me dá o dedinho, né? E eu falo, se divirta. E aí eu falo com ele, seja feliz. Ele falou, mamãe, hoje ele falou comigo, mamãe, por que você fala isso comigo todo dia? Eu falo, porque é a única obrigação que nós temos. Sermos felizes. Entendermos quem somos. Porque a partir do momento que entendemos que somos puro amor, nós conseguimos ser felizes. Thalita, mas e o sofrimento? Sofrer, dor, gente, é opcional. Aliás, dor você sente. Sofrimento é opcional. Você não precisa sofrer. Você pode olhar para uma situação, por mais que aquilo seja doído, mas você pode olhar para aquilo e falar, tá tudo bem. O ser que eu sou, em essência, só está observando, porque ele é consciência. Tudo isso passa. E quando tudo isso passar, a única coisa que resta, ou que restará, é apenas consciência de quem eu sou. É apenas o meu estado de ser. E quando você consegue se limpar desses muitos programas,
Esses programas de que eu não sou amado, esses programas de que eu sou incapaz, esses programas de que eu não dou conta, esses programas que eu preciso competir, esses programas de que eu sou um ser diferente do outro, esses programas da diferença, da dualidade, esses programas de que eu preciso ser melhor do que o outro. Quando você consegue se libertar desses programas, você consegue sentir de verdade o que é o amor. Porque o amor apenas é. O amor é incapaz de olhar para um ser e perceber aquele ser diferente dele. Como pode aquele pé de laranja, do exemplo que eu dei, ir lá e cortar um galho dele e achar que não vai machucar ele? Como pode isso? Como pode aquela laranjinha lá, né, o fruto da laranja, ir lá e cortar, matar o pé e achar que não vai pegar nada para ela? Entende? Todos somos um. Todos somos um, em essência. Todos. Então, vou dar aqui um presente para vocês, que eu prometi lá no começo. E é para que vocês consigam realmente fazer esse trabalho de conexão. Então, você vai fazer o seguinte: em alguns horários do dia, você vai se perguntar o que eu sou? E você mesmo vai se responder: eu sou a consciência que observa. E logo em seguida, você vai falar, isso tudo mental, tá, gente? Logo em seguida, você vai pensar: o que eu estou pensando? Como eu faço? Eu estou ali fazendo alguma coisa, eu gosto muito de fazer isso quando eu estou dando uma ajeitada na casa. E aí eu pergunto: o que eu sou? Eu sou a consciência que observa. E o que Thalita então está pensando? E eu começo a observar os meus pensamentos. Quando você fica se perguntando o que eu estou pensando, fala o seu nome, tá? O que Thalita está pensando? O que Thalita está pensando? Você se dissocia do seu ego, pensamentos, e você consegue se ver de fora. E aí você começa a observar os seus pensamentos. Quando você está fazendo isso, você se coloca no estado de presença. Lembra que eu disse que o nosso ser, ele está 100% em estado de presença? Pois é. Quando nós nos colocamos em estado de presença, é o melhor momento para nos comunicarmos com o nosso ser interior. E aí começam a vir as intuições, respostas das coisas que a gente busca, começa a vir aquela sensação, aquele sentimento de paz. E você começa a se dissociar do sofrimento, das mazelas, das coisas que te aborrecem. Vamos supor que alguém te fez raiva, certo? E aí você olha, na hora que a pessoa te fez raiva, é claro que vai subir aquela erupção, né? Na hora você pode parar. Alguns momentos, gente, eu sei que é impossível quando isso acontece. A gente é humano. Nós estamos ainda como humanos. E se nós conseguimos fazer isso, significa que a gente está em outro patamarzinho, tá? E não vai viver mais aqui na Terra não, viu? Mas enquanto estamos aqui, a gente precisa, não adianta também pensar que você não tem que fazer esforço, você tem que fazer esforço. Então, enquanto você está aqui, você pode ir se lapidando, porque não vai existir um pó de pilim-pim-pim que vai te transformar em nada não, tá? Se você está esperando aí alguém vir te salvar, se você está esperando em um pó de pilim-pim-pim que vai fazer o fuar na sua vida e te transformar numa pessoa perfeita da noite pro dia, saiba, não existe. Você tem que trabalhar em você. Então, quando alguém te faz, né, te tira do sério ali, você pode, se você conseguir, respira fundo e pensa: quem eu sou? A consciência que observa. Se desidentifica com esse sentimento e começa a pensar: o que Thalita tá pensando? Aí você fala o seu nome. O que Thalita tá pensando? O que Thalita tá pensando? O que Thalita tá pensando? Thalita, não consegui fazer isso. O que eu posso fazer? Então sai. Vai olhar a loja. Vai andar na natureza. Vai fazer qualquer coisa que faça com que essa descarga que chegou no seu corpo saia dali. Uma coisa que eu gosto muito de fazer: usa essa raiva como impulso para você produzir, para você fazer aquilo que você precisa fazer. Eu tô precisando fazer um trabalho. Aí uma pessoa me deixou
Irritada, o que eu vou fazer? Usa essa raiva como impulso para fazer o trabalho que você tanto precisa. Mas se você conseguir, é melhor que você consiga elaborar. E todas as vezes que a gente sente essas questões do nosso corpo, seja ela raiva, seja desprezo, seja nervosismo, seja irritação, seja ódio, seja medo, seja lá o que for, significa que nós temos isso dentro de nós. E nós só estamos reagindo, colocando para fora, colocando uma holografia para fora daquilo que a gente já tem dentro. Então também precisa ser trabalhado. E por isso que as terapias ajudam tanto, né? Porque a gente vai lá no cerne, vai lá onde está aquele programinha que está causando defeito no seu computador, ou seja, criando uma casquinha em você, e a gente vai lá e tira aquele programinha. Tirando um programinha é uma casca a menos para que você tenha acesso a quem você é de verdade. E, gente, isso é tão importante porque quando você encontra quem você é de verdade, essas coisas, esses sofrimentos que a humanidade passa, começam a não fazer sentido. Você começa a conseguir ser uma pessoa mais... Não é indiferente. É uma pessoa que você olha algumas coisas, e é claro que isso é uma jornada, mas você olha algumas coisas e aquilo já não faz mais sentido para você. Você olha algumas pessoas com alguns sofrimentos e você entende, tá tudo bem que aquilo é dela. Tá tudo bem ela sofrer, mas aquilo não te machuca mais. Aquilo não te dói mais. E isso é libertador, muito libertador. Já falei demais. Quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês já sentiram isso. Se vocês já conseguiram se conectar com quem vocês são em essência para sentir o verdadeiro amor. Se vocês já chegaram num ponto de sentir, de olhar para o outro e pensar, eu sou um com ele. Se você já chegou num ponto de sentir que você e o outro não existe diferença, não existe julgamento, não existe crítica, não existe separação. Já aconteceu isso com você? Mesmo que seja num lapso, você já conseguiu sentir o que é de verdade o amor? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber de vocês. É isso, meus amores. Eu espero de verdade que tenha feito sentido para vocês, porque eu tô aqui para trazer o conhecimento. É claro que esse conhecimento precisa ressoar com quem vocês são. E não adianta ressoar com a mente, tem que ressoar com o ser, com exatamente esse ser que a gente falou aqui. E quando isso acontece, vocês conseguem dar o que eles chamam de salto quântico, né? O que a gente chama de salto quântico. O que é salto quântico? É ter uma nova percepção de alguma coisa que vai me fazer ser uma pessoa melhor, ser um ser melhor. Então eu espero de coração que isso tenha feito sentido para vocês, no sentir de vocês. E o meu eu deseja que o seu eu possa ficar cada vez mais latente, te acordando de um sono profundo em que você pode estar. E que se você já está acordando, que você se desperte cada vez mais rápido para ver e sentir de fato o que é esse verdadeiro amor. E lembre-se, sempre, 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 de que você pode tudo o que você quiser, com muito amor. Um grande beijo e até a próxima.